Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui do George Orwell, em 1984. Esse livro aqui ele é um livro de reflexões. Eu não sei se mais ou menos vocês têm noção assim da história, para quem não conhece, para quem tem curiosidade. Essa aqui é a história sobre uma sociedade distópica em que as pessoas elas são controladas pelo partido. Nós temos três grandes sociedades aqui e essas três grandes sociedades elas lutam entre si para hegemonia e para melhor condição, assim, entre um e entre o outro. Ahn, mas dentro disso aqui a gente ainda tem a descrição de diversas coisas assim. Esse livro ele fala muito sobre o controle, principalmente o controle entre de nações para pessoas. Ele fala muito sobre classes, as classes abastadas e as classes pobres, no caso, né? Ele fala muito sobre a transformação, a reflexão, né, no caso. Eu acho que esse aqui é uma analogia ao grande mundo que vivemos, apesar de ser um livro de foi publicado nos anos 50. Ele se trata, na verdade, sobre 48, né? Que é o grande boom ali, humanitário, social, coisa partilhando para a Segunda Guerra Mundial, né? Ele é um livro que dá muito para te encaixar naquilo que a gente está vivendo hoje, principalmente sobre esse autocontrole, essa exasperação em controlar tudo e todos que as grandes mídias nos fazem. A gente pode relacionar isso aqui, inclusive, com o controle de massas feitos pelas redes sociais. Aqui tu tem a propaganda, tu tem a TV como grande influência, tu tem a tela, tu tem a nova fala, que é a forma deles de se comunicar e as palavras cortadas, as palavras excluídas. Hoje em dia tu tem a rede social, tu tem o Instagram, tu tem o Facebook, tu tem o YouTube, que te geram conteúdos e te geram opiniões. Tu acaba meio que sendo puxado por essas opiniões e essas opiniões elas acabam fazendo diferença na tua vida. Uh, Aqui tu tem essa sociedade, né? A gente acompanha a história do Wilson, né? Wilson. Eu nunca sei como falar o nome dele, na verdade. Essa aqui já foi a minha terceira leitura, primeira vez que eu leio ele, uma edição minha. A primeira vez eu li ele no ensino médio, na biblioteca. Devo confessar que a minha primeira leitura com Orwell, principalmente com esse livro aqui, foi bem assim, mais ou menos. Eu não entendi direito, eu não procurei saber direito. Bom, gente, era início dos anos 2000, releve. Depois eu li ele na faculdade porque tem um texto do Anderson, se não me engano, sobre teoria histórica, que ele cita como exemplo a manipulação do George Orwell, então eu peguei ele um e-book para ler. Eu lembro que eu devorei e eu gostei muito. Eu também gostei muito dessa releitura, foi assim uma releitura muito prazerosa de ser feita, principalmente porque eu pude ler ele com calma. Esse aqui é o tipo de livro que a gente não consegue ler ele rápido, demasiado afobado, por conta que tu perde muitos detalhes, tu perde muitas ações e acaba que se torna uma leitura bem mais ou menos se tu faz isso. Se tu faz uma leitura mais consciente, principalmente uma leitura mais reflexiva, fazendo essas analogias entre as sociedades, tu acaba desenvolvendo um apreço maior pela leitura e tu acaba desenvolvendo também uma reflexão maior que esse livro aqui traz. Outra coisa que eu sempre me chama muita atenção é a construção dessa nova fala. Nessa edição aqui tem um texto de apoio sobre como o Orwell ele construiu essa nova fala, essa cortagem de palavras, né? Ele mesmo se refere a esse enxugamento para melhor compreensão e para melhor desenvolvimento social.
Sendo que se tu parar para analisar, essa nova fala, ela nada mais é do que as pessoas pararem de pensarem no difícil, de palavras mais coloquiais ou talvez de palavras que não são do dia a dia. Esse texto que tem de apoio aqui me fez refletir muito sobre por que as pessoas têm tanta dificuldade em ler clássicos. Tem muito leitor que ama ler, mas só ler a mesma coisa, só gosta de ler romance, só lê romance, gosta de ler ficção, só lê ficção, gosta de ler livros de mistério, só lê livros de mistério. E esse próprio desenvolvimento que a gente tem, esse próprio preconceito contra a literatura clássica. As pessoas sempre se surpreendem muito quando eu falo a respeito que o George, o, não é o José de Alencar, ele é meu autor, é um dos meus autores favoritos e que eu tô lendo ele, relendo ele ao longo de algumas colocações, né? E as pessoas ficam surpresas com isso, tá? Mas como é que ele é teu autor favorito? Tem esse, tem esse, tem aquele outro. Porque não é só a escrita de um livro, no caso. É a escrita do livro, mais as palavras que ele te traz, mais a forma de te fazer pensar. Porque se tu pensar, os clássicos principalmente, eles não têm grandes histórias. Eles não têm grandes reviravoltas. Essa coisa de plot twist, de se surpreender. Se tu parar e prestar atenção ao longo da narrativa, tu vai chegar nesse fim. E eu percebo muito que os livros mais antigos, eles não têm essa preocupação que todo mundo tenha a felicidade. Tu tem os momentos de tristeza, né? Mas voltando para a linguagem, assim, o que eu mais escuto quando eu falo é assim, mas tá, mas como é que tu consegue ler uma coisa que tá em português, mas não tá em português dessa época, não tá em português coloquial, no caso, né? E tipo, me lembrou muito o que o autor fala, esqueci o nome do autor, fala no texto de apoio daqui, que ele fala sobre uma espécie de lavagem, de transformar a pessoa no que do que ela pode ser, deixar com que ela seja mais simples, mais mais coloquial, vamos deixar assim. E nisso, nessa história de deixar ela ser mais simples, de deixar ela ser mais, não achei o nome, cara, mas deixar ela de ser, deixar com que ela não pense, faz com que ela não desenvolva, que ela não cresça, que ela não queira mais. E eu acho que vai muito nesse sentido de transformar a linguagem mais simples para que tu fique acomodado nesse emprego que tu não gosta, fazendo coisas que tu não gosta, fazer coisas extremamente simples e sem se questionar do porquê aquilo está sendo feito. Então ele é um livro muito reflexivo nesse sentido. Eu sei que o Orwell tem muitos problemas, principalmente problemas com preconceito, problemas sociais que hoje não cabe nesta sociedade que a gente vive, não cabe hoje mais. Hum, mas é um grande livro e é uma grande leitura. E, gente, coloque o autor dentro da sua época. Não traga autores para os nossos dias atuais. Porque a gente hoje tem muita acesso a muita informação, a gente tem muita quebra de paradigma, muita quebra de expectativa e as pessoas daquela época elas eram mais reflexivas. E os homens, principalmente os homens daquela época, eles têm o seu toque de machismo e misoginia. Não tem como tu agregar, destacar ele deles, porque isso é da época.
E eu acho muito triste quando as pessoas falam que ele foi principalmente um pouco misógino e um pouco preconceituoso no modo como ele tratou as mulheres dentro da literatura, mas é o que é, entende? É uma reflexão da sociedade daquela época. Se ele fosse criado hoje com toda essa quebra de padrões que a gente tem, essa quebra de paradigmas, talvez a gente teríamos uma literatura diferente. Mas não foi assim. Então a gente tem que aceitar um pouco disso, tá certo? É isso. Se leu, se não leu, se preleu, gostaria de conversar aí nos comentários. Um beijo grande. Se gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal. E até o próximo. Tchau, tchau.